Levou pro meio. Pikachu não achou nem o chute do Daniel Carvalho. Deixa eu começar com uma frase que, quando eu li, tive que ler de novo para ter certeza de que era um jogador de futebol falando. Um cara olhou para a proposta de um clube da primeira divisão brasileira, uma proposta para ganhar mais dinheiro, para jogar num palco maior, e disse não. E o motivo que ele deu foi esse: recusei porque hoje rendo mais na Série B. Nunca roubei nenhum clube na vida. Registro de honestidade. Essa fala completa veio do material que me passaram e eu não a reconfirmei numa segunda fonte. Mas a essência dela, o nunca roubei nenhum clube. Qualidade eu tenho. Está sim registrada numa coletiva dele em 2015. Para tudo e presta atenção no que ele fez aí. Ele recusou dinheiro. Recusou um palco maior. Por uma razão que ninguém no futebol usa. Porque achava que não ia entregar o suficiente para merecer o salário. Porque não queria receber sem dar o retorno. Ele chamou isso de roubar um clube. E não quis fazer parte disso. Agora segura essa informação, porque o contraste é o vídeo inteiro. Esse mesmo homem que terminou a carreira recusando dinheiro por honestidade foi, anos antes, o primeiro estrangeiro da história a ser eleito o melhor jogador da Rússia. Não um bom jogador estrangeiro, o melhor de todos, brasileiro ou russo, num país inteiro. Ele deu as 3 assistências numa final europeia, ergueu uma taça continental que nenhum clube russo tinha erguido antes, e mesmo assim, lá na frente, foi capaz de olhar para uma proposta grande e dizer: esse dinheiro eu não mereço. O nome dele é Daniel Carvalho. E a pergunta que esse vídeo inteiro vai responder é essa: o futebol destruiu o Daniel Carvalho? Jogou para baixo um cara que chegou ao topo da Europa? Ou o Daniel Carvalho é, na real, o único jogador honesto que o futebol brasileiro já produziu? O único que teve coragem de recusar dinheiro que não achava merecer? E eu te prometo uma coisa, olho no olho, fica comigo até o final. Porque no fim desse vídeo você não vai lembrar da taça europeia. Você vai lembrar de um homem que voltou para a cidade onde nasceu, no extremo sul do Brasil, para cuidar dos moleques que sonham o mesmo sonho que ele um dia sonhou. E vai entender que talvez a coisa mais impressionante que o Daniel Carvalho fez na vida não tenha sido dar 3 assistências numa final. Tenha sido dizer não a um dinheiro fácil. Só me dá uns 15 minutos. Bora! O nome completo dele é Daniel da Silva Carvalho. Nasceu em 1º de março de 1983, em Pelotas, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E deixa eu te situar em Pelotas, porque a cidade importa nessa história. Ela abre e ela fecha. Pelotas é aquele tipo de cidade gaúcha que não é a capital. Não tem os holofotes de Porto Alegre, mas tem uma coisa que dinheiro nenhum compra: paixão por futebol e um chão que teima em produzir craque. É de lá que saiu o Tyson, que brilhou no Shakhtar, na Ucrânia e na seleção. E é de lá que saiu o Daniel. 2 moleques da mesma cidade que foram pro leste europeu fazer história. Guarda esse detalhe do Tyson, porque ele volta no fim de um jeito muito bonito. O Daniel era colorado desde pequeno, por influência do pai. Aos 13 anos entrou para a base do Internacional, e não demorou para virar aquele nome que todo mundo comenta. E deixa eu te descrever o jogador, porque o tipo dele é a chave de tudo. O Daniel era canhoto, 1,78 metros, um meia atacante habilidoso, de visão de jogo, dos que enxergam o passe que ninguém enxerga. Não era o de força, era o de talento puro, o cérebro, o cara que faz o time jogar. E pausa nisso comigo um segundo, porque é aqui que mora a semente da história inteira. Esse tipo de jogador, o meia clássico, o talentoso, o dependente da forma física fina e da cabeça leve, é o mais bonito de ver e o mais frágil de todos. Quando o corpo falha, quando a lesão chega, quando o peso aparece, esse é o tipo de jogador que sofre primeiro. Porque ele não vive de correr por cima. Ele vive de detalhe. E detalhe é a primeira coisa que some quando o corpo não acompanha. Segura essa ideia, porque é ela que explica porque a carreira do Daniel foi um foguete que subiu rápido demais e desceu do mesmo jeito. O talento do Daniel estourou cedo. Em 2003, ele foi para a seleção brasileira sub-20 disputar o Mundial da categoria, nos Emirados Árabes. Marcou gols, foi um dos destaques,
Foi eleito para a seleção do torneio e voltou para casa campeão mundial sub-20. Sacou a régua. O moleque de Pelotas já era, aos 20 anos, um dos melhores jovens do planeta na posição mais nobre do campo. E aí veio o convite improvável. No início de 2004, o CSKA Moscou, da Rússia, bateu na porta. Assinou o contrato de 4 anos. Pensa no tamanho dessa mudança para um gaúcho de 20 e poucos anos. Sair do calor do sul do Brasil para ir pro frio absurdo de Moscou. Um idioma que ninguém entende. Um alfabeto que nem se lê. Uma cultura completamente diferente. E olha o recado que ele deu no primeiro jogo. Na estreia oficial, na Supercopa da Rússia contra o Spartak, ele marcou o gol da vitória. Chegou marcando. Chegou decidindo. E aí chegamos em 2005. O ano da vida dele. O auge absoluto. Deixa eu te contar o que aconteceu. Porque é história de verdade, dessas que a gente esquece que um brasileiro protagonizou. O CSKA fez uma campanha linda na Copa da UEFA, o segundo torneio mais importante do continente, o que hoje é a Liga Europa, e chegou na final, em Lisboa, contra o Sporting, jogando na casa do adversário, num estádio lotado de portugueses. O CSKA começou perdendo por 1-0. E aí, no segundo tempo, o moleque de Pelotas resolveu. A própria UEFA descreveu como uma atuação deslumbrante. Trailing 1-0, foi o Daniel quem virou a final de cabeça para baixo, servindo os gols de Berezutski, Shirko e Wagner Love. Parecente o número. 3 gols do CSKA na final, 3 passes do Daniel. Ele participou de todos. Todos. O CSKA virou para 3-1 e ergueu a taça. O primeiro clube russo da história a ganhar um título europeu. E o melhor jogador da final, o homem do jogo, o cérebro daquela virada, era um canhoto de Pelotas. E não parou aí. Naquele mesmo ano, os jornais russos Futbol e Sport Express elegeram o jogador do ano da Rússia. E, pela primeira vez na história, o escolhido não foi russo. Foi ele. O Daniel Carvalho virou o primeiro estrangeiro a ser eleito o melhor jogador da Rússia. 15 gols em 49 jogos naquela temporada. De um meia. Um brasileiro fazendo história no lugar mais improvável do mundo para um brasileiro brilhar. Guarda essa imagem, porque agora vem a promessa que eu te fiz lá no começo se cumprindo ao contrário. Eu te mostrei o topo. O mais alto que dá para chegar sendo um meia brasileiro fora do eixo. Porque quanto mais alto eu te mostro ele agora, mais você vai sentir o tamanho da queda silenciosa que vem aí. E é uma queda diferente de todas as outras desse canal. E aqui é onde a história do Daniel Carvalho fica diferente de todas as outras. Porque não teve um vilão. Não teve uma lesão dramática num jogo decisivo. Não teve escândalo. Não teve traição. Não teve um clube que sacaneou. A queda dele foi da pior espécie que existe. Foi silenciosa. Depois de 2005, o corpo começou a cobrar. Vieram as lesões, uma atrás da outra, em lugares diferentes. E veio o problema que persegue o meia habilidoso quando o corpo falha: o peso. O Daniel passou a lutar contra a balança. Lembra que eu te pedi para guardar lá no começo que o tipo dele era o mais frágil de todos? Pois é, tá acontecendo. O jogador que vivia de detalhe, de forma fina, de leveza, começou a perder exatamente isso. Em 2008 ele voltou ao Internacional por empréstimo, tentando reencontrar o brilho de Moscou. Marcou um gol emocionante contra o Grêmio, ajudou na Copa Sul-Americana, mas o brilho do CSKA não voltou. E aí começou a peregrinação. Passou pelo Al-Arabi, do Catar. Foi pro Atlético Mineiro, onde teve momentos bons intercalados com contusão em cima de contusão, ombro, e por aí vai. Foi pro Palmeiras em 2012 e viveu ali o retrato perfeito da contradição da carreira dele. Foi campeão da Copa do Brasil. No mesmo ano, fez parte do elenco que foi rebaixado para a Série B. Título e vexame no mesmo calendário. Repara na crueldade sutil disso. Não é que o Daniel virou um jogador ruim. É que ele virou a sombra do que tinha sido. O melhor da Rússia agora era um meia que jogava alguns lampejos e sumia. Que a torcida cobrava. Que o corpo não deixava mais brilhar. E não teve um momento único de tragédia pra gente apontar e dizer foi aí. Foi um apagar de luz lento. Degrau por degrau, mais para baixo. É o tipo de declínio mais cruel que existe,
justamente porque ninguém consegue dizer o dia em que começou. E aí, no Criciúma em 2013, aos 30 anos, aconteceu o que precisava acontecer. O Daniel entrou em campo 16 vezes, com o corpo cansado e a cabeça mais cansada ainda. E ele parou. Não por imposição de ninguém. Por decisão própria. Ele estava esgotado, cansado das lesões, cansado de entrar em campo fora de forma, cansado de não ser mais quem tinha sido. E se afastou dos gramados por cerca de uma temporada e meia. Um burnout de futebol, no sentido mais literal da palavra. E eu te pergunto, de verdade, o que é mais doloroso? Uma carreira que uma lesão brutal encerra num único dia trágico. Ou uma carreira que vai apagando devagar, sem que ninguém consiga apontar o culpado, até o próprio cara olhar no espelho e dizer: chega, eu não sou mais isso. Mas o Daniel não ficou parado para sempre. Em 2015, ele voltou. Foi pro Botafogo disputar a Série B. E é aqui, nessa volta, que a alma dessa história aparece. Porque foi um Daniel diferente que voltou. Não o craque arrogante do auge. Um homem que já tinha caído, se afastado, se reencontrado, e que enxergava o futebol com uma honestidade rara. Ouve o que ele disse numa coletiva daquela época, aos 32 anos, e presta atenção na frase, porque ela é o retrato do caráter do cara. Qualidade eu tenho, e isso a gente não desaprende. Sacou o equilíbrio? Não é arrogância, ele sabe que tem talento. Mas também não é ilusão. Ele sabe exatamente onde está e o que consegue entregar. É um homem em paz com o próprio tamanho. E é dessa mesma cabeça que nasce a frase tese desse vídeo. A ideia de que ele recusou propostas de clubes maiores por considerar que já não rendia o suficiente para a primeira divisão, e que preferia jogar onde entregava de verdade a receber um salário grande sem dar o retorno. Nunca roubei nenhum clube na vida. De novo, honestidade total com você. Essa formulação exata veio do meu briefing e eu não a achei palavra por palavra numa fonte independente. Mas ela é totalmente coerente com o Daniel documentado. O cara que falava em merecer o que recebe. Para e pensa no tamanho disso, porque é raríssimo. O futebol tá cheio de jogador que assina contrato gordo sabendo que não vai jogar, que fica encostado recebendo, que se agarra num clube grande pelo dinheiro, mesmo sem entregar nada. E aí você tem um cara que fez o oposto, que teve a chance de pegar o dinheiro grande e falou: não, isso aqui eu não mereço, eu rendo mais lá embaixo, então é lá que eu fico. Isso não é fracasso. Isso é uma bússola moral que quase ninguém nesse esporte tem. E agora o detalhe diamante. Aquele que muda o sentido de tudo que você ouviu e transforma essa história de queda numa história de redenção. Depois de tudo, do topo da Europa, da queda silenciosa, do burnout, das recusas, sabe onde Daniel Carvalho foi parar? Voltou para Pelotas, para a cidade onde nasceu. E hoje ele é o diretor esportivo do Pelotas, o clube da terra dele. Começou cuidando das categorias de base, dos moleques, dos que sonham hoje o sonho que ele sonhou lá atrás. E tem mais. Lembra que eu te pedi para guardar o nome do Tyson, o outro craque de Pelotas que brilhou no leste europeu? Pois é, nesse projeto com os jovens da cidade, o Daniel conta com a colaboração do próprio Tyson, que atua como mentor e apoiador. Sacou o círculo que se fecha? Dois moleques que saíram de Pelotas para fazer história na Europa, hoje de volta na cidade que os revelou, lado a lado, tentando abrir a mesma porta para a próxima geração de meninos pelotenses. Esse é o detalhe que muda tudo, porque o Daniel Carvalho não voltou para Pelotas derrotado, escondido, amargurado. Voltou para ser a ponte. Para ser, para os moleques de lá, o treinador anônimo que um dia ele mesmo teve. O homem que chegou ao topo do futebol europeu escolheu, no fim, o trabalho mais silencioso e mais generoso que existe, cuidar de quem está começando. E fez isso na raiz, em casa. E aí, quando você junta as peças, a história vira do avesso. Porque a gente começou esse vídeo com uma pergunta que parecia óbvia. O futebol destruiu o Daniel Carvalho. E, olhando de fora, é fácil dizer que sim. Um cara que foi o melhor da Rússia, que deu 3 assistências numa final europeia, terminar recusando propostas e trabalhando na base de um clube do interior gaúcho. Para muita gente, isso é uma queda, uma tristeza, um talento desperdiçado. Só que eu quero te propor outra leitura.
E não é para romantizar nada, é para ser justo com os fatos. O Daniel viveu o que 99,9% dos jogadores brasileiros nunca vão viver: erguer uma taça continental como o melhor em campo, ser eleito o número 1 de um país inteiro. Isso ninguém tira dele. Está gravado na história da UEFA, na história do CSKA, na história do futebol russo. Foi real. E depois, quando o corpo cobrou e o brilho foi embora, ele fez uma coisa que exige mais coragem do que dar assistência em final. Ele foi honesto sobre o próprio declínio. Ele não fingiu que ainda era o de 2005. Não se agarrou a contratos que não merecia. Reconheceu o próprio tamanho, escolheu onde entregava de verdade e recusou o resto. E aí, no fim, transformou tudo isso em serviço para os outros. Pegou tudo que aprendeu, o topo e o fundo, a glória e a queda, a Rússia e as lesões, e colocou à disposição dos moleques de Pelotas. Que talento é esse que não brilha só em campo, mas ilumina o caminho de quem vem atrás? Então, destruído, um homem que ganhou tudo o que dava para ganhar, que teve a integridade de recusar dinheiro que não achava merecer e que voltou para casa para formar a próxima geração. Se isso é destruição, então talvez a gente precise rever o que a gente chama de sucesso no futebol. Então deixa eu recapitular para você sentir o tamanho de tudo de uma vez. Pelotas, 1983, um canhoto habilidoso, meia clássico, colorado desde os 13, da mesma cidade que revelou o Tyson. 2003, campeão mundial sub-20 seleção do torneio, aos 20 anos. 2005, o auge. 3 assistências na final da Copa da UEFA em Lisboa. Melhor em campo. Título inédito para um clube russo. O recorde histórico. Primeiro estrangeiro eleito jogador do ano da Rússia. 15 gols em 49 jogos. A queda invisível. Sem vilão. Sem lesão tragédia. Lesões repetidas. Peso. O brilho apagando devagar por Inter. Al-Arabi. Atlético Mineiro. Palmeiras rebaixado. Criciúma. O burnout. Parou aos 30. Esgotado. E se afastou por uma temporada e meia. A honestidade. Voltou. Reconheceu o próprio tamanho. E recusou o que não achava merecer. Nunca roubei nenhum clube. O detalhe diamante, hoje diretor esportivo do Pelotas, na base, com o Tyson ao lado, formando os moleques da cidade que o revelou. E é essa a história que o futebol brasileiro quase não conta. Porque a gente adora o começo, a taça, a assistência, o prêmio. E adora o fim trágico, a lesão, o vilão, a injustiça. Mas a história do Daniel Carvalho é de um terceiro tipo, o mais raro. A do homem que subiu ao topo, desceu sem drama, no meio da descida, escolheu a integridade em vez do dinheiro. Não teve culpado, teve caráter. Olha, eu não vou te dizer que a carreira do Daniel foi perfeita, que ele aproveitou 100% do talento que Deus deu. Não foi e não aproveitou. As lesões e o peso levaram embora anos de um jogador que poderia ter feito muito mais. Isso é verdade e dói. Mas também não vou fingir que um homem que ergueu a Europa e voltou para casa para cuidar dos moleques da sua cidade seja uma história de fracasso. A verdade, como quase sempre, mora nos dois lugares ao mesmo tempo. E é aí que eu quero saber de você. Sério, o futebol destruiu o Daniel Carvalho? Jogou para baixo um talento que merecia ter brilhado muito mais? Ou o Daniel Carvalho é o único jogador honesto que o futebol brasileiro já produziu? O único com coragem de recusar dinheiro que não achava merecer? Tem quem diga que recusar proposta grande é falta de ambição, é se acomodar, é jogar fora o talento. E tem quem jure que o que ele fez é a coisa mais rara e mais bonita que um atleta pode fazer. Escreve aí embaixo. Eu leio todos. Porque aqui no canal a gente não conta só a história de quem ficou no topo. A gente conta a história de quem subiu, caiu e teve a coragem de olhar no espelho e continuar íntegro no caminho de volta. Do ser humano por trás da taça e da recusa. Do jeito que o futebol de verdade é. Tocou pro meio, Pikachu não achou nem o chute do Daniel Carvalho!